Estamos nessa noite de Santa Ceia, agradecidos ao Senhor, você que nos acompanha aí em casa e você que está aqui nesta noite, amém? Vamos ler a palavra do Senhor nesta noite maravilhosa no livro de Marcos, capítulo 14, versículo 12, amém? Você em casa procura essa palavra e agora vamos ler junto com a igreja em nome de Jesus, amém? Diz a palavra do Senhor: no primeiro dia da festa dos pães, sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: aonde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa? Então ele enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: entrem na cidade, e um homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês. Sigam-no e diga ao dono da casa em que ele entrar: o mestre pergunta: onde é o meu salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos para nós. Os discípulos se retiraram, entraram na cidade e encontraram tudo como Jesus lhe tinha dito e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Quando estavam comendo, reclinados à mesa, Jesus disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá, alguém que está comendo comigo. Eles ficaram tristes e por um lhes disseram: com certeza não sou eu. Afirmou Jesus: é um dos 12, alguém que come comigo do mesmo prato. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor seria não haver nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tome, isso é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, ofereceu-o aos discípulos e depois beberam. E lhes disse: isto é o meu sangue da aliança. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado um hino, saíram para um monte das oliveiras. Podem sentar, dando glória a Deus. Amado irmão, amada irmã, aqui nesta noite de glória, noite de bênção, depois de um evento abençoado que tivemos, eu sei que você está cheio da glória e do poder de Deus, amém? Amém. Cheio do Senhor aí, né? Cheio da glória e do poder de Deus, cheio da presença dEle, cheio de tudo que o Pai derramou sobre nós naquela noite. Hoje é noite de Santa Ceia, e quando eu observo a palavra, eu vejo que tudo que Jesus faz é planejado. Tudo que Jesus faz, meu amado, tem um preparo. E tudo que o Senhor gosta de fazer por mim e por você, tem um preparo especial. Não é qualquer coisa. Quando o Senhor quer estar conosco, Ele quer estar direito. Ou seja, como diz a palavra, se minhas palavras estiverem em vós e vós estiverem em mim, então você vai pedir tudo o que você quer, não é verdade? Ou seja, tem que estar de forma direita. Tem que estar por completo. Porque quando observamos a palavra, veja bem o início do enunciado, quando Jesus conversa aqui com os discípulos e fala que estava se vivendo ali já o período das festas dos pães sem fermento, ou dos pães asmos. Quando estava ocorrendo essa festa, costumava-se se sacrificar o cordeiro. Né? O tema utilizado nesta noite, a palavra utilizada, a frase utilizada aqui no texto que nós lemos é o Cordeiro Pascal. Ou seja, Cordeiro Pascal era um cordeiro que era sacrificado, meu irmão, durante a Páscoa, na festa da Páscoa. Isso simbolizava ali a aliança de Deus com o povo de Israel, aonde neste período, nessa festividade, eles sacrificavam um cordeiro, meu amado, neste momento, simbolizando esta aliança
de Deus com o povo de Israel. Meu amado, nos dias de hoje não se tem mais o sacrifício de um cordeiro, dizendo de forma física a figura do cordeiro. Não se tem um cordeiro ali para se sacrificar. Mas, meu amado, nos dias de hoje, o nosso cordeiro pascal tem um nome. O nosso cordeiro pascal se chama Jesus Cristo. Pastor, por que Jesus Cristo? Porque veja, no Antigo Testamento sacrificava-se um cordeiro simbolizando esta aliança de Deus com o povo de Israel, como o texto bem mesmo diz, como o texto nos mostra. Mas nos dias de hoje, meu amado, cordeiro pascal é Jesus Cristo, porque a própria palavra vai dizer do início ao fim, vai falar, meu amado, que ele é o cordeiro santo, vai dizer que ele é o cordeiro que foi como uma ovelha muda para o matadouro. Meu amado, quando Jesus, lá em João capítulo 1, versículo 29, se me recordo bem, João Batista avista Jesus, João Batista vê o Senhor vindo para ser batizado por ele, ele vai declarar as seguintes palavras: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meu amado, um cordeiro era sacrificado, um cordeiro, meu amado, materializado no tempo antigo, um cordeiro que era um animal, ele era sacrificado e muitas das vezes era oferecido até mesmo pelos sacerdotes em determinadas ocasiões para tirar o pecado do povo, para expiação dos pecados do povo. O Cordeiro de Deus nos dias de hoje que nós vivemos, no século de hoje em que vivemos, que tira o pecado do mundo e que vai levar para o céu, é Jesus Cristo, o nosso Cordeiro pascal. Que não deve ser celebrado só na Páscoa, que não deve ser celebrado só neste momento, mas a todo instante. Esse Cordeiro pascal nos fez uma aliança poderosa, porque quando Jesus, meu amado, conversa com os discípulos, veja que Jesus entende a responsabilidade, entende a importância daquele momento. Então ele fala assim: olha, vocês vão à cidade tal. Chegando nessa cidade, vocês vão encontrar um homem com um pote d'água. Siga este homem. Quando ele entrar numa casa e vocês verem que ele entrou naquela casa, chame o dono da casa e fale para ele: o mestre diz, aonde nós podemos preparar a ceia para o meu Senhor? E ali você pergunte isso a ele, para que ele lhe mostre a vocês aonde vai ser este lugar, para que eu possa estar junto com vocês, para que eu possa tomar essa ceia com vocês. Jesus ia realizar a sua última ceia com os seus discípulos antes de ele ser pego para ser crucificado. E Jesus, então, meu amado, neste último momento, tem todo um cuidado, tem todo um planejamento para fazer, meu amado, para estar com os seus discípulos antes de ele ser pego, antes de ele ser crucificado, antes de ele ser entregue na mão dos malfeitores. Ele queria estar com os discípulos. Ele queria estar com os seus. Em outras palavras, meu amado, o Senhor mostra quão grande amor Ele tem por sua vida, Ele tem por sua vida. Porque Ele quer estar contigo, Ele quer estar com você que está aqui nesta noite, Ele quer estar com você que está em casa. Ele quer ser o nosso Cordeiro pascal, porque Ele já é o nosso Cordeiro pascal, o que foi como uma ovelha muda para o matadouro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como disse João Batista. Ele é o Cordeiro de Deus e só Ele pode tirar o pecado do mundo. Um cordeiro podia expiar os pecados do povo, outrora quando o sacerdote buscava, ou quando ele clamava para aquele momento. Mas aí o povo ia lá e pecava de novo, e o sacerdote ia lá novamente. O Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Ou seja, ele tem poder, como certa feita Jesus estava em um lugar, e quando aproximaram diante dele um homem tetraplégico, né, vamos dizer assim, uma pessoa que não tinha os seus movimentos, ficava deitada em uma cama, e quando seus amigos descem aquele homem diante de Jesus, Jesus olha para aquele homem e fala: filho, os seus pecados estão o quê? Perdoados. O que João falou? Eis o Cordeiro de Deus, que faz o quê? Que tira o pecado do mundo.
Aí Jesus olha para aquele homem e fala: filho, seus pecados estão perdoados. Mas aquele homem queria saber de uma coisa. Aquele homem queria ser curado da sua paralisia. Para todos que ali estavam, a necessidade principal daquele homem era ser curado da sua paralisia. Mas havia outra coisa paralisada na vida dele, outra coisa que paralisava ele por dentro, que estava sendo muito mais sério do que a paralisia que ele tinha por fora. E só Jesus pode visualizar isso. Só Jesus pode ver isso. Por isso ele olhou dentro dos olhos dele e falou: homem, seus pecados estão perdoados. As pessoas começam a murmurar, começam a reclamar, começam a falar: quem é ele para perdoar pecados? Quem ele está achando que é? O Filho de Deus? Quem ele está achando que é? É maior do que nós? Nós que somos sacerdotes estamos aqui pregando. Quem ele acha que é? Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, eu digo a este homem: levanta, toma tua cama e anda. Jesus havia perdoado e depois Jesus havia o curado. Pastor, o que isso quer dizer? Jesus está muito mais preocupado em tratar você por dentro primeiro do que tratar você por fora. Porque quando a pessoa ela tem uma necessidade, qualquer pessoa, meu amado, pode ser qualquer pessoa, não importa. E muitas das vezes, meu amado, pode ser pessoas aí, ó, de qualquer religião. Quando o negócio aperta, ela fala o nome de Deus, não fala não? Porque a pessoa está preocupada com sua necessidade principal, física, material. Mas Jesus está preocupado em nos tratar primeiro por dentro e depois ele trata por fora. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, dizia João Batista em João capítulo 1, versículo 29. E ele fala: do qual eu havia falado para vocês, aquele que veio depois de mim, mas que é antes de mim, o qual eu não sou digno de desatar as correias de suas sandálias. Esse é o Cordeiro de Deus. Esse é aquele que eu venho pregando, que eu venho falando, que eu venho anunciando, que eu venho preparando o coração e a mente de vocês. Olha aí o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Olha aí o Cordeiro de Deus, meu irmão, minha irmã. Olha aí perto de você, meu amado. Você que está assistindo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, está aí na sala contigo, está aí ao seu lado aí, ó, em nome de Jesus. Olha aí, ó. Glória a Deus. Por quê? Porque tudo que ele fez foi por mim e por você. O Cordeiro de Deus está aí. Amém? Quando Jesus fala para o discípulo: faça assim, eles viram exatamente como Jesus falou. Um homem com um pote de água, um homem entrando numa casa, e quando ele chega e fala com o dono da casa: olha, o Senhor mandou perguntar onde será o lugar que será preparada a ceia para ele comer conosco. Gente, como é que pode, né? Tudo que Jesus havia falado havia acontecido. Por quê? Porque ele era onisciente, onipresente, onipotente, onividente. Jesus era tudo. Ok? Então aquele homem mostra uma sala linda, mobiliada. Não mostra uma sala feia, despencada. Ó, faz a ceia com seus discípulos ali, naquela salinha, ou naquele estábulozinho, ou naquele lugarzinho feio. Não! O texto diz que era uma sala toda mobiliada. Ou seja, em outras palavras, vira para o irmão que está ao seu lado e diga: a sala já estava preparada. Pastor, o que isso quer dizer? O que isso quer dizer para você que está em casa? Quer dizer, meu amado irmão, que aquilo que Deus tem para você, que aquilo que Deus tem para mim, já está preparado. Já está preparado. O negócio é saber se você está preparado para receber. Porque, meu amado, ele já deixou preparado, já está preparado. Amém, Júlio? Amém, pastor Osvaldo? Já está preparado. Só que nós precisamos ser preparados também. A sala estava preparada, a mobília estava preparada, tudo estava preparado, mas Jesus ainda estava preparando os seus discípulos. Tanto estava preparando que dentre eles, naquele momento de ceia, o que Jesus falou? Dentre vós há um que me trairá. Jesus estava fazendo todo um trabalho por dentro dos discípulos e por fora dos discípulos. Jesus se preocupava em tratar os discípulos por fora e por dentro.
Vou te dar um exemplo. Certa vez, os discípulos foram... Jesus deu uma ordem. Jesus falou assim, olha, vão pelas cidades. Não levem isso, não levem aquilo, não levem os alforjes, não levem 2 túnicas. E Jesus começa a ensinar e falar, e vai. Expulsa os demônios em meu nome, cura os enfermos, vai. Jesus delega a autoridade. A autoridade espiritual é delegada sobre os discípulos. E eles vão então e começam a fazer o quê? Expulsar demônios, curar os enfermos. E começam a ficar todo o povo, porque eles estão fazendo isso. Jesus está tratando, está discipulando, está ensinando como exercer um ministério, um chamado, e deu-lhes autoridade para tal. E eles começaram a exercer. De repente chega um grupinho até Jesus e fala, mestre, os espíritos imundos estão se sujeitando a nós. Ou seja, estou cheio de unção, estou cheio de poder, olha, eu estou falando do Senhor como missionário, e os espíritos imundos estão se sujeitando a nós. Ninguém está podendo com a gente não, Jesus. Jesus fala assim, não vos preocupeis com isso. Antes preocupai-vos com o vosso nome escrito no livro da vida. Oh, glória! Em outras palavras, ele está dizendo assim, você está todo feliz por causa disso? Você está todo alegre por causa disso? E a parte A do início do versículo ainda diz assim, olha, eu vi Satanás descer do céu. E não estou assim. Preocupai-vos antes em ter o vosso nome escrito no livro da vida. Por que Jesus fala isso? Olha, não é glória para vocês, não é honra para vocês, não é essa preocupação que vocês têm que ter. Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê, pastor? Você sabe me dizer, querido, por quê? Como eu falei, Jesus já preparou algo para você. Mas para eu receber aquilo que Jesus preparou para mim, eu preciso estar preparado para receber aquilo que Ele preparou. Porque senão eu não vou suportar, senão eu não vou saber cuidar, senão eu não vou saber lidar. Mas preste atenção, quando Jesus fala isso para os discípulos, se preocupe desta forma, em ter o seu nome escrito no livro da vida. Jesus não quer, meu amado, que sejamos vaidosos. Jesus não quer que sejamos idólatras. Jesus não quer que sejamos pessoas, meu amado, que nos preocupemos com elogios, né? Com a glória que as pessoas querem dar para nós. Não, até porque a palavra de Deus, ela vai mostrar, naquele grande dia, muitos expulsarão demônios. Naquele grande dia, meu amado, muitos que expulsaram demônios no nome dele, pessoas que fizeram caridade, pessoas que ajudaram, meu amado, vão bater na porta e vão dizer, Senhor, 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 abre a porta para nós. E o Senhor vai falar de quê? Apartai-vos de mim, pois nunca vos conheci. Ou seja, não é porque aquela pessoa tem aquela unção para expulsar os demônios que ela vai ser salva. Como assim, pastor? Ué, meu querido, Deus dá uma unção para mim, ok? Deu uma unção para você, não é? Mas o que nós estávamos pregando ontem? Guarda o que tens, para que não perca a sua. E para guardar o que eu tenho, primeiro eu preciso ter. Eu preciso adquirir, para eu poder guardar. Você não vai chegar no shopping, opa, que relógio bonito, eu vou pegar e vou guardar, porque é meu, não. Você tem que adquirir aquele relógio. Synthes bonito, Rolex bonito, né? Ó, só marca boa. Você não pode pegar, senão você está cometendo um roubo. Não é verdade? Você terá que ter um valor para adquirir aquele bem. Então, nós, como Jesus falou, vigiar e orar para que não caia em tentar. Temos que vigiar e orar a todo tempo. Não é porque a unção que eu tenho, não é porque o poder que eu tenho, não é porque o poder que Jesus me deu, a unção que Jesus me deu para expulsar demônios e curar enfermos e fazer maravilhas. Meu amado, eu já estou dizendo para você, a unção ela não é minha, a unção é dele. O poder não é meu, o poder é dele. Eu apenas sou um instrumento, um servo usado por Deus, para que o poder e a graça de Deus se manifeste na vida daqueles que estão precisando, para que o nome de Jesus, que tem todo o poder, expulse o demônio, para que o nome de Jesus, meu amado, alcance o enfermo, para que o nome de Jesus, meu amado, levante a pessoa de uma cadeira de roda, para que o nome de Jesus cure de câncer, cure de AIDS, cure de qualquer doença que você possa imaginar, para que o nome de Jesus salve as pessoas. Não sou eu, é Jesus, não é você, é Jesus fala com seus discípulos. Os seus discípulos falam com aquele homem. E tudo já estava preparado. Uma sala linda. Quando o texto diz mobiliada, entendemos que ela está completa.
Porque uma sala que está sendo acabada ou que está sendo feita não está mobiliada. Quando ela está mobiliada e tem seus móveis e tudo, é porque tudo está preparado. Ok? Tudo estava preparado. Porém, nem todos que ali estavam preparados. Dos 12 que ali estavam, 11 estavam em processo de preparação e um estava despreparado. Forte, né? E olha que era a última ceia de Jesus com seus discípulos. Jesus ia ser entregue nas mãos dos malfeitores. Jesus ia ser entregue nas mãos dos homens. E os discípulos ainda não estavam preparados. Antes de Jesus falar para os discípulos procurarem um lugar para ele tomar e comer a ceia e beber a ceia com eles, uma mulher encheu o corpo de Jesus de perfume. E chorou, e chorou, e chorou. Enxugou os pés de Jesus com seus cabelos. E aquele que o traiu, falou assim: nossa, quanto desperdício! Este perfume poderia ser vendido e poderia ser dado aos pobres. Mas ele falava aquilo não porque verdadeiramente ele queria dar aos pobres, mas porque ele estava com ganância em cima do desperdício. Porque com certeza ele desviava alguma coisa ali, não desviava não, irmão? Ele que cuidava do dinheiro. Ele que cuidava das coisas. Jesus falou: vocês estão se preocupando com isso por quê? O pobre vocês sempre vão ter com vocês. Alguns capítulos antes disso que nós lemos agora. Jesus vai falar assim: olha, o pobre vocês sempre têm com vocês, mas eu nem sempre vocês me terão com vocês. Eu vou partir. Esta mulher fez isso preparando o meu corpo para o meu sepultamento. E aí então agora Jesus quer tomar a ceia com eles. Jesus quer tomar a ceia contigo, meu irmão. Aquele que ouve o Senhor, eis que ele está à porta e bate. Se a pessoa abrir a porta do coração, então o Senhor Jesus entra e ceia com ele e ele com o sem. Se a pessoa abrir o coração, então, para que haja uma resposta, em ação ao bater a porta do seu coração, é necessário que eu abra a porta do meu coração, para que Jesus assim o faça. Eles cearam. E a Bíblia está mostrando quem é o Cordeiro de Deus. Quem é o Cordeiro Pascal da tua vida? Jesus. Quem é o Cordeiro Pascal da tua casa? Jesus. Quem é o Cordeiro Pascal da tua família? Jesus. Quem tem poder para perdoar pecados? Jesus. Quem tem poder para curar os enfermos? Jesus. Até porque a cura é feita no nome do pastor Everton? Não. É feita no nome do pastor Oswaldo? Não. É feita no nome do nosso amado irmão Jureiro, nosso amado irmão Ronaldo? Não. A cura é feita no nome de Jesus. Quem é o caminho? Jesus. Quem é a verdade? Jesus. Quem é a vida? Jesus. Pode haver algum argumento contra essas três palavras afirmativas e poderosas? Pode haver algum argumento quanto a essas palavras que se focam em uma pessoa? Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele que eu falei para vocês, aquele do qual aquele que vem depois de mim, mas que é antes de mim. João Batista falou isso. Agora, existe um outro João, evangelista,
que está na ilha de Patmos. João também, olha, João. João está na ilha de Patmos. E lá no capítulo 5 de Apocalipse, você vai abrir comigo aí agora, capítulo 5 de Apocalipse. Olha como do início ao fim, a palavra está mostrando para você quem é o Cordeiro vivo. Quem é o Cordeiro, quem é digno. Digno de honra, digno de glória e digno de louvor. João capítulo 5, versículo 12. Mas eu quero ler a partir do versículo 9 com vocês, para que vocês entendam. João aqui está tendo uma visão. Ele viu o livro e ele viu o cordeiro. Nessa visão ele viu o livro e ele viu o cordeiro. Quem é o cordeiro pascal, igreja? Quem é o cordeiro pascal, igreja? Ele viu o livro e ele viu o cordeiro. E nessa visão ele fica triste. Nessa visão ele fica triste porque quando ele vê, ele não vê ninguém digno de abrir o livro. Ele não vê ninguém capaz de abrir aquele livro. Mas de repente aparece o cordeiro pascal. Aparece um dos anciãos que estava naquele momento ali no céu. Ele viu os anciãos, ele viu os seres viventes, ele viu os cálices dourados, ele viu que havia dentro dos cálices dourados. Deus revelou para ele que dentro dos cálices dourados há a oração dos justos, há a oração dos santos, há a oração dos filhos de Deus, meu amado. Se você está em Cristo, nova criatura, você é Cristo em você, então a tua oração está nesse cálice dourado, que corresponde e que está diante dos 24 anciãos e dos seres viventes ali, meu amado. Está diante dos 4 seres viventes, está ali a tua oração, está ali, está ali. E de repente um dos anciãos vira para ele e fala: não chore, porque ele estava chorando, porque ele estava triste. Ninguém pode abrir esse livro. O livro tinha 7 selos, ele era escrito por fora e era escrito por dentro, mas ele não conseguia ver ninguém capaz de ler ou de abrir aquele livro. E de repente ele fala assim: não chore, eis aí que vem o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aquele que é digno de abrir o livro. E aí ele vai dizer assim, olha, a partir do versículo 9. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. O sangue de Jesus tem poder. Com o sangue dele, ele compraste para ele pessoas de todos os povos, raças, línguas e nações. Meu amado, Jesus tem sido pregado, tem sido falado. O sangue dele derramado nos purifica de todo o pecado. E aí ele vai dizer assim, versículo 10. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, olha isso, muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz. O que eles cantavam? Digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Aleluia. Depois ele vai dizer, depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todo o sempre. Aquele que estava sentado no trono estava com o livro na mão e ninguém podia abri-lo, ninguém poderia romper o selo, mas quando o cordeiro se apresentou, esse poderia romper e abrir os selos. Porque o sangue dele derramado na cruz, no Calvário, na ceia,
que tomaremos nesta noite foi por você. O sangue dele derramado foi por sua vida, para que você seja salvo, para que você que está em casa seja liberto, seja transformado. O Cordeiro Pascal, deixa Jesus ser o seu Cordeiro Pascal, deixa o Senhor ser o Cordeiro Pascal da sua família, deixa o Senhor ser o seu Cordeiro Pascal. Por quê? Porque esse sacrifício no qual ninguém tem capacidade de fazer e de realizar, ele já realizou por você, para que seja marcado e seja realizada uma nova aliança, a aliança que Deus tem com você, a aliança que Deus tem comigo. Esta aliança nos traz salvação, esta aliança nos trará proximidade de Deus, esta aliança nos fará, meu amado, viver eternamente com o Pai na sua glória, nos céus. Cordeiro Pascal selava uma aliança de Deus com o seu povo. O Pai tem uma aliança contigo, amém? Você tem uma aliança com Deus? Então diga para o teu irmão aí, diga, não deixe ela ser quebrada. Não deixe ela ser quebrada. Perceba que mesmo Jesus querendo ter este momento com os discípulos da ceia, ali teve um que traiu, sim ou não?